Olá, meus queridos, mais uma vez passando por aqui para a gente refletir um pouco sobre a vida, sobre as nossas experiências, a nossa fé, a nossa determinação para esse dia. Quero agradecer primeiramente a Deus porque estamos aqui, né? Mais uma vez estamos aqui. Temos essa oportunidade de refletir mais, de conversar mais, interagir mais com todos vocês. Fico muito feliz. Para mim, os finais de semana são momentos de reflexões, momentos de reajuste. E a gente precisa muito desses reajustes porque a vida nossa é muito passageira, é muito temporária. A gente vive aqui 50, 60 anos, mas passa rapidamente e de repente a gente se vai. Por isso que precisamos muito da do nosso reconhecimento diariamente. Sabemos que cada segundo, cada milésimo de segundo que estamos aqui neste plano, devemos dedicar toda honra, toda glória ao mantenedor, ao Criador de todas as coisas. E eu fico muito feliz porque esse dia, final de semana, é o dia de reencontros, é um dia de reencontrar com nós mesmos, né? Passar uma semana tão na correria que a gente se esquece até mesmo do nosso ser, né? A gente está tão intertido com outras coisas que a gente se esquece de nós mesmos, nos esquecemos de nós mesmos. Então, é necessário que a gente pare um tempo, cada dia, cada minuto, a gente pare para refletir um pouco, né? E hoje estamos aqui. Quero mandar um abraço para todos os meus amigos do canal. São muitas pessoas que são inscritas no meu canal. Eu agradeço imensamente pela inscrição. E aqueles que não são inscritos, eu peço encarecidamente que se inscrevam, ajudem a gente a produzir conteúdos, dê ideias, né? Eu postei um vídeo recentemente de uma amiga que está recém saída do sistema religioso e tem muitas dúvidas, muitas inquietações, que isso é normal. Então ela pediu para que eu postasse um vídeo, fizesse um vídeo sobre o juiz investigativo, sobre as 2.300 tardes e manhãs, e eu fiz um vídeo, o último vídeo está lá, né, sobre 1844. Essa data que tem marcado a vida de muita gente, né, principalmente dos adventistas do sétimo dia, que viveram no ministério adventista, os que saíram de lá. Tudo isso fez uma diferença muito grande no conhecimento, né? Que a gente sabe que essa doutrina é exclusiva dos adventistas do sétimo dia. E mesmo quando o indivíduo sai do ministério adventista, ele ainda fica com isso, com esses dogmas impregnados na mente, né? Então a gente precisa colocar em pratos limpos tudo isso e saber que todas essas doutrinas criadas, inventadas, fabricadas, deve deixar para lá, não deve ficar repisando uma coisa que não existe, uma coisa que é uma ficção imaginária dos seus idealizadores. Então, tudo que não vem edificar, que a gente deixa para lá. Eu agradeço muito a Deus pela libertação. Agradeço muito a Deus pela libertação. É muito gratificante você chegar no dia, você acordar, você despertar e saber que não tem nada preso, não tem um cordão umbilical lhe prendendo a nada. Isso é maravilhoso. Isso é uma prova de que Deus liberta a pessoa. Você pode ter 20, 30, 40, 50, 60, 100 anos de
fé, de seguimento. Mas no momento que você reconhece, você abre o seu entendimento e Deus ele faz a obra do mesmo jeito. Eu digo isso porque o importante para você e para nós, para todos, é viver a sua fé inteligente. A fé não pode ser cega. A fé, ela tem que ter inteligência, tem que ter coerência. Você acreditar numa fé fictícia, inventada, criada, sem nexo, sem ligação com a inteligência, isso é perigoso. Isso não, eu não diria que seria fé, isso é presunção. A verdadeira fé é aquela que tem base na razão. Quando você junta uma peça com outra e se encaixa. Isso chama-se fé, fé inteligente. O apóstolo Paulo ele disse: rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. E ele complementa, que é o vosso culto racional. Culto racional, com inteligência. Os bereanos eram mais sábios do que os de Tessalônica, porque uns agiam emocionalmente e o outro racionalmente. Não adianta você ter uma fé cega, uma fé sem entendimento. Você tem que ter uma fé com lógica. E é isso que nós temos procurado. Passei 40 anos dentro do Ministério Adventista e eu não pude crescer, eu não pude evoluir, porque aquilo me aprisionava a eu não pensar diferente. No momento que eu comecei a pensar diferente, a agir diferente, então os olhares começaram a vir sobre mim e as censuras começaram a surgir e eu comecei a ficar meio que incomodado com aquela situação. Porque nós, na nossa inocência, a gente acha que quando a gente vai conhecer uma verdade, a gente vai progredindo, crescendo e as pessoas vão vibrando e participando. Mas no momento que você começa a conhecer e as pessoas te começam a censurar, aí entra o grande perigo, né? Ó, tá tendo um sol aqui, o sol da justiça, né? Você não se incomode, não. Não vou interromper a gravação por causa disso, né? Esse sol vem e vai, faz parte. Mas olha, gente, a fé da gente tem que ser uma fé genuína e inteligente. Por isso que o apóstolo Paulo chamou a atenção para que nós tivéssemos um culto racional. Por exemplo, doutrinas que não se encaixam e as pessoas forçam a um encaixe forçado. Isso não chama-se fé, isso chama-se presunção. É presumir que aquilo seja verdade, quando na realidade não é. Então hoje, tudo que nós venhamos a fazer, se você está em qualquer dilema sobre isso, né? Sobre fé, sobre crença, e às vezes a sua consciência dói, a sua consciência fica lhe acusando, mas lembre-se que essa acusação não é de Deus nem do Espírito Santo, não, essa acusação é pelo mau costume que você viveu tanto tempo e agora sente falta. É como se o indivíduo estivesse viciado em determinada droga e de repente você corta esse alimento, essa droga. O que é que acontece? As pessoas vão ficarem na dependência química disso aí e passa um bom tempo até ser desintoxicado para sarar tudo. Eu conheço pessoas que fumavam e deixaram de fumar e ainda sentem desejos de voltar ao vício. A mesma coisa a religião. A religião é um vício, minha gente. Se você não sabe, a religião é pior do que a maconha, pior do que a cocaína, pior do que qualquer outra droga. É a droga mais perigosa que a gente pode encontrar, chama-se religião, porque envolve você com o céu. As drogas temporais
físicas daqui da Terra, são drogas que causam um certo alvoroçamento temporário. E as pessoas ainda se droga, imaginam uma coisa que lhe oferece o céu, as estrelas, casas de ouro, ruas de ouro. Então, isso causa uma dependência terrível, porque todo mundo tem o desejo de crescer na fé e viver eternamente, está dentro do homem. E a religião oferece esse subsídio sem ter, porque o único que tem e retém toda a nossa salvação, tanto temporal como eterna, é Deus. É o Criador, o mantenedor. Mas a religião se apossou desse direito como se fosse uma escola para ensinar a levar a Deus. Sendo que Deus diz: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas a religião se encarrega de dogmatizar, ensinar. Não deixa que o indivíduo vá a Deus. Eles precisam pegar na mão dele e direcionar a Deus, quando na realidade Deus, ele está conosco todos os dias. Eis que eu vou, mas eu envio o Consolador. Esse Consolador, ele não precisa de tempo nem de espaço, ele permanece constantemente. A religião se apossou desse direito e ela se acha como o templo é o encontro com Deus, ela se encarrega, ela intercede entre você e os céus, quando na realidade você é a única pessoa que pode se aproximar diante de Deus sem intercessor. Não precisa de ninguém. Você não precisa de intermediário, não precisa de ninguém, porque você vai direto para Deus. Porque a nossa fé tem que ser viva, viva, direta com Deus, e não tendo alguém para intermediar, como é o caso da religião. A religião se apossou disso. A pior praga que pode existir chama-se religião. Religião não educa nada, pelo contrário, aliena as pessoas e tira o direito de escolha. O indivíduo, quando ele pratica uma religião, ele deixa o cérebro do raciocínio e passa a possuir o cérebro daquele dogma. Então, o que é certo não é o que você pensa, o que é certo é o que a religião ensina. Você deixa de viver, deixa de existir. Você começa a viver um personagem. É por isso que existem tantas tragédias nesses meios religiosos e você fica às vezes imaginando, mas poxa vida, isso acontece dentro da religião? Mas é verdade. Sabe por quê? Porque as pessoas são revestidas de um personagem. Mas na realidade, as pessoas são iguais a nós, que estamos aqui sem religião. Mas elas se acham e ostentam. E como não conseguem sustentar por muito tempo, quando isso acontece, aí a casa cai. Mas você, meu amigo, viva a sua fé, não a fé cega, mas uma fé firme, com entendimento da graça de Deus. Esse é o meu desejo neste dia, em nome de Jesus. Amém?